Olá amigos, eu sou Haroldo, o historiador. No vídeo de hoje falarei sobre o distrito de João Vieira em Araci. Lembrando aí para vocês um pouquinho aí das características do distrito de João Vieira. Falarei sobre a origem, ali buscando informações mais próximas da época e da sua fundação. Também abordarei sobre a sua localização, com imagens aí especiais para que você possa, se você não conhece, conhecer onde que está João Vieira. Também falarei aí sobre a sua cultura, a questão religiosa. Falarei sobre a participação aí dos moradores de João Vieira na política. Falarei também sobre episódios aí históricos, a exemplo da passagem de Lampião pelo distrito de João Vieira. Portanto, acompanhe esse vídeo aí até o final. Apoie aí o canal, quando você curte, quando você comenta, isso é um incentivo a mais e o YouTube recomenda ainda mais esse vídeo. A origem de João Vieira, posso inicialmente já dizer que é um lugar muito antigo, É um lugar aí de Araci hoje, que faz parte do município de Araci. É uma das comunidades mais antigas, mais tradicionais aí do município de Araci, E carrega aí muitos e muitos anos de história que ainda precisa ser melhor estudada, mais analisada, com mais dedicação. Mas mesmo assim, a cada dia temos aí conseguido informações que são importantes para passar para a população e que conheça mais aí as nossas comunidades, a nossa origem. Bem, vamos lá. Primeiramente falar sobre o nome João Vieira, Naturalmente aí a origem de João Vieira está atrelada ao descobrimento de um poço no rio, que hoje é o Rio do Poço Grande, mais conhecido, E esse poço nesse rio se tornou um atrativo ali para favorecer o próprio desenvolvimento daquelas terras, Pois estamos aí a localização no semiárido, Imagine aí a questão da seca que sempre afetou grandemente o município de Araci, e certamente ao ter um poço natural ali no rio, que conservava a água, que servia ali para os animais, para aqueles moradores mais próximos, então acabou sendo um atrativo para que aquele local fosse povoado. E assim ficou conhecido como Poço do João Vieira. Lembrando que ainda nós não conhecemos muito bem quem foi o João Vieira, mas se trata aí o nome do distrito, o nome de uma pessoa, Então certamente aí devemos buscar saber mais. Claro que quanto mais o tempo passa, às vezes vai ficando mais difícil, mas ainda é possível a gente saber mais sobre a fundação de João Vieira. Nas minhas pesquisas eu não encontrei nenhum documento ainda diretamente citando aí o próprio João Vieira, enquanto pessoa, como proprietário de terras, onde hoje é o distrito. Mas já encontrei também esse próprio nome, João Vieira de Andrade. Inclusive o Andrade é muito comum, é o sobrenome principal no distrito. Eu já encontrei informações assim, mas como propriedades em outras regiões, aqui em outros municípios, aqui próximo à região de Pombal. Então, com relação a esse João Vieira de Araci, não encontrei ainda, mas a gente segue aí pesquisando, Não é muito fácil, Ainda mais porque somos aí, no caso eu sou um pesquisador independente, às vezes acaba faltando alguns recursos para empreender e dedicar ainda mais a determinadas pesquisas. Bem, em 1850 ali nós já conhecemos, eu já tenho conhecimento, informação nova aqui também, inédita, sobre algum dos moradores ali de João Vieira, Então, a primeira família que eu tenho conhecimento de João Vieira era o casal André de Moura e Bernarda Gonçalves. Então essa é a família mais antiga que eu tenho conhecimento, que morava ali, que era eram donos das terras do João Vieira.
Isso já depois de existir o próprio nome Fazenda de João Vieira. Era muito citado assim em documentos mais antigos aí, então Fazenda de João Vieira, já atrelando praticamente ali o nome da pessoa. Então nós temos aqui já uma família subsequente, né, a esse João Vieira, né, a essa pessoa, que é André de Moura. Lembrando que o Moura também é um sobrenome que faz parte das famílias do distrito de João Vieira. Essa família, o André e Bernarda, eles moradores aí da fazenda João Vieira, aí por volta da década de 1840, 1830, então podendo ser até mais antes, mas como eu não tenho mais informações, eu não vou poder arriscar em dizer ali quando que essa família chegou ou passou a morar em João Vieira. Mas é certo que na década de 1840, 1850, ali haviam essas famílias, né? Já também com seus filhos, né? Também dominando parte das terras do João Vieira. A exemplo do Aleixo Correia de Moura, também era filho do André de Moura, e também tinha uma outra filha que era casada com Luiz Vieira. Esse Luiz Vieira de Lustosa, ele era proprietário aí, praticamente o principal proprietário das terras de onde é hoje João Vieira. Então aí na década de 1950, já por herança aí do seu sogro. Então naturalmente era a herança da filha, da esposa dele, mas como por leis da época, a herança do pai não se passava para a filha, e sim para o genro. Então era apenas propriedade homem para homem, a mulher não tinha direito a posses aí nessa época que nós estamos aqui citando, sobretudo na questão de herança. Então naturalmente logo se passava aquela propriedade, a herança para o esposo, né? No caso para o genro do dono daquela terra. Portanto, nós temos aí essa filha de André e Bernarda como herdeira, né, da fazenda João Vieira, né, que ficou aí registrada com o nome de Luiz Vieira de Lustosa. Então nós aqui já vimos um nome muito próximo de João Vieira, que é o próprio Luiz Vieira. Restando saber aqui se trata talvez de um filho do próprio João Vieira, né, ou algum outro parente próximo. Então, quem sabe aí com mais pesquisas, com conhecimento também aí de mais pesquisadores, possamos conhecer mais sobre João Vieira. Portanto, é uma ótima contribuição já citando aqui essas informações. Então nós temos aí essas famílias mais antigas, né, como o próprio Luiz Vieira, possuindo as terras aí em 1840 a 1850. Lembrando que essas terras na época aí estavam pertencendo a Tucano. Araci pertencia a Tucano, que era o antigo raso. Então a fazenda aí de João Vieira, que estava aí em posse do André de Moura, né, e da sua esposa Bernarda Gonçalves, né, como eu citei, estavam pertencendo a Tucano, portanto eram propriedades aí de Tucano, pois Araci só foi ser emancipada em 1890, ainda era chamado de raso. Bem, seguindo essa nossa analogia, é bom entendermos aí sobre a origem de João Vieira. E aí alguns perguntam, né, será que tem uma dúvida se João Vieira é mais velho do que Araci? Bem, lembrando que a história de Araci ela precisa ainda ser remodelada, reformulada em alguns trechos, né? Sobretudo aí pela concepção de que imagina que José Ferreira era dono de toda essa terra onde hoje é o território de Araci, quando na verdade não era. José Ferreira comprou uma parte de terra ali, como se fosse uma pequena Sesmarias, né? Que talvez tivesse ali 4 por 5 léguas, né, quadradas, né, 20 léguas quadradas, né, 4 por 5 léguas ali comprimento e largura. Então não era toda essa terra do município de Araci. E até mesmo eu já tenho alguns entendimentos aí referente a alguns outros proprietários de terra, até mesmo antes de José Ferreira. Então pode ser que José Ferreira não seja aí, eu acredito que não é o primeiro a desbravar as terras do município de Araci hoje. Ele é o fundador da vila, da cidade, isso sim, foi ele ali o primeiro. Mas já haviam outras propriedades, inclusive eu tenho algumas informações, mas ainda preciso checar, ainda preciso buscar mais dados. Mas haviam outras propriedades muito antigas também em Araci. A exemplo da fazenda Roda, né, que é uma fazenda ali hoje próximo a Bela Vista. Era uma imensa fazenda aí que abrangia terras da Palmeira, terras onde hoje é ali na divisa ali com o Poço do Capim,
a própria Bela Vista, duas estradas, então era uma propriedade muito grande. Fazenda Maracanã também, eu consegui uma informação aí há mais de 15 anos antes de José Ferreira, na verdade 20 anos antes, já existia também uma Fazenda Maracanã, como hoje nós temos aqui em Araci, mas também são informações que eu ainda quero agregar mais dados, portanto eu não coloco aqui ainda com mais detalhes por isso. Portanto, respondendo à pergunta, a Fazenda João Vieira, ou Distrito de João Vieira, eu acredito sim que ele passou a ser ali já as terras, né, habitadas muito mais antes do que a própria sede de Araci hoje, do que o próprio raso. Então, naturalmente, a colonização, né, o povoamento dessas terras, ela se dava preferencialmente nas proximidades do rio Itapicuru. Então, nesse contexto aí, é muito mais considerável que o próprio João Vieira tenha sido ali as terras trabalhadas, né, habitadas, até mesmo antes de José Ferreira chegar em Araci. Lembrando que as terras de João Vieira, praticamente o vínculo não era nada com o raso, não tinha vínculo nenhum com José Ferreira. As terras de João Vieira, elas pertenciam preferencialmente a Tucano. Lembrando, o vínculo principal a Tucano, ali antes era Itapicuru até 1837, né? As terras ali onde hoje eram João Vieira estavam pertencendo ao município de Itapicuru de Cima, né? Um município muito grande que fica aí muito próximo até mais ao litoral, mas que as terras adentravam essa região toda. E depois passou a pertencer ao município de Tucano a partir de 1838, permanecendo até 1890. Quando Araci foi emancipada, naturalmente as terras aí de João Vieira, talvez ali por alguma proximidade, acabou sendo anexada a Araci, mas não quer dizer que tinha vínculo inicial com o próprio José Ferreira, que não. Ali eram as terras que estavam, as famílias, as suas origens, estavam muito mais atreladas à povoação de Tucano. Mas assim foi anexada a Araci em 1890, né? Portanto, caminhando junto aí como parte do território de Araci. Em 1899 nós tivemos ali praticamente a eleição do primeiro político, né, de João Vieira, fazendo parte aí do Conselho Municipal do Raso, né, que era o equivalente à Câmara de Vereadores. Portanto, José Joaquim, né, de Andrade, ele foi eleito conselheiro na seção aí existente em João Vieira, do que era o arraial de João Vieira. E ele se tornou aí o principal nome na política de João Vieira, né, no início aí do século XX, né, tomando posse ali no ano de 1900. Já em 1907 ele não conseguiu ser reeleito, né, não conseguiu ser eleito nessa eleição. Naturalmente já seria aí, ainda faltam dados sobre a eleição de quais foram os eleitos em 1904, mas o ano que terminou o primeiro mandato de José Joaquim. Mas em 1907 ele não conseguiu também ser eleito novamente, então ficou aí na suplência, né, representando o distrito de João Vieira, mas sem um mandato, né. E João Vieira, nessa mesma época aí do que eu falei do surgimento aí da política, né, do seu primeiro político, do primeiro vereador, o José Joaquim, nós já tínhamos também João Vieira ali, um pequeno arraialzinho organizado, já tinha uma capela, né, então João Vieira já recebia ali celebrações de missa, né? Nesse mesmo ano aí, quem vinha celebrar era um vigário de Serrinha, né? Tinha um Francisco Evaristo, né? Que era um padre aí de Serrinha. Imagina aí a distância até João Vieira aí, percorrendo aí cerca de 70 quilômetros, né? Para vir celebrar no João Vieira. Então João Vieira já era assim um aglomerado ali rural, né? Não naturalmente ainda com essa organização urbanística que tem hoje, mas com várias propriedades. Então, João Vieira foi assim se desenvolvendo. E dados importantes que eu trago aqui para vocês, datas que inclusive aí eu sugiro que os políticos de João Vieira eles possam adotar, incluir aí no calendário oficial do município, né? E particularmente incluir no calendário escolar de João Vieira, datas que possam ser lembradas, né? Como parte da história de João Vieira. Portanto, isso é importante. O resgate da história das comunidades. Eu tenho uma vontade imensa de fazer trabalhos mais aprofundados, né? Só que o tempo, né, acaba tendo outras demandas, né, de ocupações,
mas eu gostaria sim de desenvolver mais trabalhos, né, sobretudo com mais parcerias e apoios, para que pudesse preservar e tornar conhecida ainda mais a história das comunidades dos povoados de Araci. Em 1925 nós tivemos aí um decreto do governador da Bahia, criando diversas escolas, 70 escolas no estado da Bahia. E nesse contexto, João Vieira foi contemplado como uma escola. Até então não havia nenhuma escola em João Vieira. Já havia em Araci, havia ali também, né, no Tracupá e em Tucano. Então seriam ali os lugares mais próximos onde ali os filhos, né, dos fazendeiros, né, de João Vieira pudesse colocar seus filhos para estudar. Então claro que seria algo muito difícil o deslocamento. E o grande avanço acontece aí em 14 de agosto de 1925, quando foi criada a escola em João Vieira. Primeiramente criado por um decreto como turma, né? Não em si o prédio escolar naturalmente, mas sim criado a turma, a escola, que inicialmente funcionava em uma casa alugada, né? Uma casa improvisada, para assim servir. Portanto, é uma data aí, ó, 14 de agosto de 1925 foi o surgimento da educação, da escola, do ensino em João Vieira. Também nessa mesma data aí, ó, comemorativa, que é no mês de agosto, no dia 13 de agosto de 1926, o governo da Bahia reconheceu, claro que com aval aí também da intendência de Araci, né, dos políticos aracienses, reconheceu a importância do arraial do povoado de João Vieira, elevando a condição de distrito. Portanto, aí, em 1926, 13 de agosto, foi criado o Distrito de Paz em João Vieira. E isso já possibilitava ali a questão de serviços cartorais, né, de alguns serviços preferenciais que pudessem acontecer no distrito, porque já se reconhecia ali como um centro urbano, né? Portanto, seguindo aí, João Vieira, rapaz, a história é marcada por coisas impressionantes. Seguindo um pouco mais à frente, em 1929, também ainda precisa se confirmar melhor essa data, né? Nós temos aí alguns relatos, né? Inclusive de uma entrevista concedida por Germinha, que afirma aí a passagem de Lampião, ali que teria estado em João Vieira no ano de 1928. Mas eu consegui algumas informações que essa data teria sido em 1929. Então são coisas aí que podem ainda ser checadas, né? Mas é porque em 1928, em dezembro de 28, Lampião veio de Euclides da Cunha, era Kombi na verdade, chamada de Kombi. Lampião esteve em Euclides da Cunha, né, que é o Kombi. De lá veio no carro do vigário até Tucano. Imagina aí que folgada, né? O chofer que não levasse para ver o que acontecia, né? O chofer era o motorista, né, chamado, né? Então, ali um grupo reduzido, né? Lembrando que os cangaceiros, né, eles depois de algumas perdas importantes, eles começaram a dividir em grupos e em dado momento haviam 4 grupos, bandos de Lampião. Então, às vezes, nem sempre Lampião estava em um daqueles bandos, né? O próprio Corisco também liderava. Então, nesse relato, nessa entrevista, foi citado que teria sido ali no final de dezembro de 28. Mas são informações que nós devemos checar ainda, porque em dezembro de 28 o Lampião esteve no Kombi, veio para Tucano, chegou em Tucano às 6 da tarde, depois de jantar, ali ele seguiu no mesmo transporte para Pombal. Então temos documentos sobre isso, portanto ficaria um pouco difícil de imaginar que algum deles teria vindo aqui, passado no João Vieira e vindo até a fazenda de José Tibúrcio, onde hoje é a Bela Vista. Então é esse o relato. Já em 1929 coincide melhor, até porque temos um outro documento aí que atesta sobre o nascimento, né, de Zeles, que é citado por Dona Germinha, né, que teria ali 6 meses, né, de idade, quando a casa deles foi visitada aí por algum dos cangaceiros, né, em busca de mulas, né? Isso aí na região de Bela Vista, fazenda Paraíba, né, chamada. Então, voltando ao assunto João Vieira, o cangaço, Lampião esteve sim lá em João Vieira e pode ter sido em 1929. E se foi em 1929,
Em 1928, como eu disse, as fontes, né, a rota do trajeto de Lampião não aponta como ele entrou em Araci, aponta como ele esteve. Kombi veio para Tucano e retornou, né, para Pombal. E de Pombal seguiu ali outras regiões próximas a Sergipe. Então lembrando que era a questão do medo, né, a questão aí de não poder permanecer muito. Então nessa ocasião, em 28, ele veio de forma pacífica. Já em 1929, quando Lampião tornou a assustar aí, com certeza a população de Araci, né, pelos rumores da aproximação dele. Em 1929, Lampião, por enquanto eu considero em dezembro de 29, que ele teria estado em João Vieira, né? Pois em 29 ele esteve em Pombal, e de Pombal, aí em dezembro ele esteve em Pombal, e de Pombal ele seguiu para... poderia ter passado aqui no João Vieira e seguiu para Queimadas. Também são possibilidades aí, que ainda certamente com o tempo nós teremos uma rota mais esclarecida por onde passou o Lampião. E em 1929, em Queimadas, que naquela época era vizinho de Araci, né, onde hoje nós temos as terras ali também de Santa Luz, mas em Queimadas, lá na cidade de Queimadas, inclusive onde passa o rio Itapicuru, Lampião cometeu uma chacina, né, matando ali os volantes, né, os policiais da delegacia de Queimadas. Então foi um ato muito sangrento nessa época e cometidos com muita gravidade, pegos de surpresa. Lembrando que Queimadas ali havia a questão da ferrovia, portanto foi uma audácia muito grande de Lampião se aproximar de onde havia ali a estação de trem, inclusive os telégrafos, né, que eram os serviços telefônicos, podemos dizer, né, que enviavam mensagens, né, e assim poderia chegar reforço muito rápido para Queimadas, né? Então, Lampião mostrou uma afronta muito grande. Bem, voltando a Lampião em João Vieira, né? Lembrando dessa explicação que eu fiz, dessa passagem dele em João Vieira, nós não temos muitos detalhes do que ele poderia ter causado em João Vieira, né? Mas, na segunda passagem, que aconteceu em 32, quando Lampião esteve novamente ali em João Vieira, no dia 19 de agosto de 32. O mês de agosto aconteceu muita coisa em João Vieira, viu? Então, 19 de agosto de 32, Lampião esteve em João Vieira. E dessa vez, causou ali saqueou, isso temos fonte, eu tenho documento sobre isso, saqueou todos os moradores, todas as casas, né? Então, roubando ali os pertences, né? Cometendo esses saques, né? Pode haver exageros também das fontes, né, em dizer que teria saqueado todos. Então, às vezes, em alguns casos, o próprio Lampião queria mostrar benevolências, de não mexer com alguns, mexer com outros, talvez aqueles que oferecessem resistência. Inclusive, tinha um viajante, né, de Serrinha, lá em João Vieira, e aí ele se recusou a dar os 200 mil réis, né, mil réis, que ele estava carregando. E aí, por ter recusado, foi espancado, né, ali pelos cangaceiros, né, ficando praticamente morto, né, ficando semi-morto, né, como até se pôde dizer nessa fonte da época, né, porque diz que devido às gravidades do ataque, né, que Lampião cometeu, né, do bando dele, porque aquele cidadão se recusou. Lembrando que João Vieira, ele era já naquela época um pequeno centro comercial, então recebia ali viajantes, vendedores, que iam até o distrito para fazer ali troca de mercadorias, né? Comprar alguma coisa, vender outra, portanto circulava assim um pouco a economia em João Vieira, e isso ajudou a atrair Lampião. Mas Lampião de João Vieira, ele não ousou vir para a cidade de Araci. Então podemos imaginar aí alguns rumores, né? Fala assim, porque Nossa Senhora da Conceição era padroeira, ele não ia atacar. Tanto que ele só entrou em outras vilas que naturalmente não tinha a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Né? Queimadas era Santo Antônio, Tucano era Santana. Mas isso são coisas, comentários, né? E histórias, né? Que as pessoas contam. Mas o receio de Lampião vir até Araci, lembrando que em 32, João Vieira administrativamente pertencia ao município de Serrinha. Porque em 1931 Araci perdeu autonomia, foi anexado a Serrinha. Portanto, João Vieira continuou sendo um distrito de paz ali, na verdade, distrito de paz, distrito de delegacia pertencendo a Serrinha, e o distrito de paz vinculado à comarca de Monte Santo, ao termo de Tucano. Lembrando que em 32
Tucano também não era mais cidade, tinha perdido assim o status, né? Era apenas um distrito também, recuperado em 33. Portanto, em 32, o que aconteceu em João Vieira chamou a atenção ali dos jornais de Serrinha, né? Da política de Serrinha, porque era o prefeito de Serrinha que administrava Araci, João Vieira, todos esses territórios que eram pertencentes ao antigo município de Araci. Portanto, nós temos aí essa informação de que em 32 ele passou, mas também não veio à cidade de Araci, certamente por receio ali de chegar reforços de Serrinha. Lembrando que Serrinha tinha telégrafo, então tinha a estação do trem, que normalmente faz ali uma comunicação rápida com reforços de Alagoinhas, que poderia ser recebido reforços policiais de Alagoinhas ou propriamente de Salvador para confrontar com os cangaceiros, né? Aí, seguindo essa análise aí, esse medo de Lampião aí atormentou João Vieira, não apenas por essas duas ocasiões. Eu acredito que Lampião esteve em João Vieira 3 vezes, né? E fora outros rumores, ali no ano de 1935, de que ele estava aqui também na região. Então, João Vieira andou muito ali na região de Tracopá e João Vieira, né? Então, nessa proximidade aí do rio, inclusive aí subindo até Queimadas, mas que não veio até a cidade de Araci, podendo ter vindo até próximo. E a comunicação de João Vieira para Araci, a questão da estrada, foi isso também que intensificou o comércio em João Vieira, quando foi aberta a estrada transnordestina. Principalmente ali já em 1928, quando foi melhorada, enlarguecida mais. E essa estrada, em 32, ela foi encascalhada e ganhou uma dimensão aí de interligar o sul da Bahia até o Ceará. Portanto, se tornou aí transnordestina, feita aí por Juraci Magalhães, que era filho do Ceará, que era interventor baiano. E essa estrada, ela melhorou muito a movimentação ali de caminhões, né? A questão de carros que praticamente estava ali surgindo, né? O trânsito de automóveis na década de 1920 aqui em Araci. E aí com isso João Vieira ganhou um grande destaque também comercial quando não havia a BR-116 hoje nesse trajeto. O que era essa rodovia principal hoje a estrada que liga Araci a João Vieira. E chegando ali na bomba, né, antes do Barreiro Preto, essa estrada segue para Tucano. Então era essa a estrada antiga, né, utilizada aí como principal rota, né, ali do norte da Bahia, né, inclusive aí dos estados do Nordeste para o Sul. Portanto, João Vieira estava ali próximo a uma légua somente, né, desse entroncamento que dava acesso aí tanto para Araci quanto seguir também ali para Tucano. Seguindo aí falando de João Vieira, nós temos aí em 1938 a redução do que era a condição de distrito para a condição apenas de arraial. Lembrando que em 1930 João Vieira era um dos 2 distritos de Araci, só havia o distrito de João Vieira e o distrito sede. E o distrito de Pedra Alta somente como distrito de delegacia. Mas não havia reconhecimento de distrito de paz, que era mais importante ali por funções de cartórios. Então, o distrito de paz de João Vieira, em 1930, tinha ali 2.851 habitantes. Portanto, era essa a população da zona distrital de João Vieira, não somente do arraial, do povoado, do distrito ali em si, da sede, mas das comunidades vizinhas, era essa, chegando próximo a 3.000 habitantes. E aí em 1938 somente ficou o distrito de Araci. Não havia mais nenhum distrito aí reconhecido, já que Araci esteve em uma época muito triste, né? Na condição de anexado à Serrinha, Araci deixou de ter aí alguns privilégios, né? Inclusive João Vieira perdendo essa autonomia aí. Bem, falando um pouquinho aqui também sobre a participação política de João Vieira, eu vou ler aqui um texto que está no meu blog, né? Que cita aí sobre João Vieira, né? O protagonismo de João Vieira, uma característica de João Vieira que eu fiz. Bem, João Vieira tem protagonismo na participação da política araciense. A exemplo de Joaquim José de Andrade, que foi
eleito conselheiro municipal, né, vereador em 1899, né, tomou posse ali 1º de janeiro de 1900, né, o que pode ter sido aí, ou que é naturalmente o primeiro vereador, o primeiro político de João Vieira. Aí nós tivemos aí participações de alguns outros representantes até a década de 1930, né, até na verdade 1930, com outros representantes, e entre 30 e aí a volta entre 30 e 62 praticamente não houve nenhuma representação política de moradores de João Vieira com mandato, né? Somente veio ter novamente aí na década de 60, né? Acredito com os irmãos aí Severino Pitágoras, né? Dermival Pitágoras de Góes, que ao que parece também eles eram de João Vieira, né? Eu estou falando aqui agora por alto, não estou com essa informação escrita, mas tivemos esses dois irmãos, inclusive com mandatos simultâneos, né? Severino e Dermival, na Câmara de Vereadores de Araci. Já depois que Araci recompôs aí a sua autonomia política. E nós tivemos aí na década de 80, eleito em 15 de novembro de 82, né? Nós tivemos o vereador Gazinho, de João Vieira, né? Aí dos Barretos, né? De João Vieira. Nós tivemos aí, ele foi eleito com 264 votos, né? E também foi reeleito na eleição de 88. Primeiro mandato aí durando 6 anos, né? Gazinho é Otávio Barreto, né? O nome dele, né? E se tornou importante político aí na década de 80, né? E também na década de 90 com a sua esposa Adélia. Lembrando que Gazinho, em 91, ele era vice-presidente da Câmara de Vereadores. Me parece que o presidente era Zé Enfermeiro, se eu não estou enganado, acho que era Zé Enfermeiro e ele era o vice, né? E faleceu em 91, e aí na eleição seguinte, de 92, foi quem disputou aí por João Vieira foi a sua esposa Adélia Andrade. Então a Adélia foi eleita também, foi reeleita também aí em 96, né? Ela teve aí 2 mandatos e ela teve a primazia de ter sido aí a primeira mulher na política araciense. Então a Adélia, e isso inclusive ainda hoje é digna de receber homenagens, né? Por ter sido aí a primeira mulher, ela juntamente com Catarina Modesto, né? Do Tapuio, foram eleitas aí em 92 e a Adélia com maior votação, né? Superando aí os 300 votos, né? Por se tratar ali de um nome importante, né, da família, era viúva, né, do político, né, Gazinho, de João Vieira. Então ela continuou representando aí o distrito. E aí, seguindo a política aí depois de Adélia, nós tivemos outros nomes também ligados aí a João Vieira, exemplo de Pedrinho, né, Pedrinho de Edith, né, teve mandato. E nós tivemos entre 2005 e 2008 praticamente nenhum representante direto de João Vieira. Nessa época aí, Pedrinho, acho que ele não conseguiu ser eleito. E também foi quando houve uma disputa até mesmo com o próprio irmão, né, Zé Augusto, que é hoje vereador. Então, Pedrinho era aliado do grupo de Nenca, né, e Zé Augusto é colocado na política aí pelo grupo de Zé da Fó, por Zé da Fó. Inclusive, ainda hoje ele é muito grato a Zé da Fó por isso. E aí devido a isso, nós não tivemos. Aí depois nós tivemos agora Zé Augusto, né, com mandato na Câmara de Vereadores entre 2009, né, e agora, 2022, Zé Augusto já no 4º mandato, né, eleito aí ó, em 2008, 2012, 2016 e 2020. Portanto, já eleito com 4 mandatos, né? Passou a ter depois aí, dividiu o protagonismo de João Vieira com Léo de Eridan, que também é de João Vieira. Também os dois aí da família Andrade, né? Lembrando que o Andrade é a família mais tradicional mesmo de João Vieira, desde a sua fundação, né? O Andrade, temos o Barreto, temos o Moura, né? E nesse contexto, nós temos hoje 2 vereadores por João Vieira, que fazem aí, um mais pela oposição, o Léo Deridan, e o outro pela a situação da base aí, como é o caso de Zé Augusto. Portanto, é esse o relato que eu posso trazer aqui sobre João Vieira. Naturalmente, falando aqui, eu não consigo trazer todas as informações que eu tenho sobre João Vieira, né? Acabamos não lembrando tudo e também o vídeo não permite. Mas certamente aí verão mais
quem sabe aí futuramente em algo escrito que possa detalhar melhor sobre João Vieira e pesquisar ainda mais para trazer mais detalhes. Portanto, tenho sim mais informações sobre João Vieira que mais oportunamente todos saberão. Portanto, compartilhe aí o vídeo, dê esse incentivo, é importante, né? Manda aí no WhatsApp, no seu Facebook. É interessante. João Vieira é um lugar grande em Araci, é reconhecido distrito. Em 2013 foi novamente elevado à condição de distrito, né? Um projeto aí do vereador Zé Augusto, que é de João Vieira. Foi reconhecido novamente a condição de distrito, né? Lembrando aí que já tinha sido assim a primeira vez em 1926, né? E aí foi agora novamente, mas permanece uma data importante aí para João Vieira poder comemorar essa em agosto de 26, que foi reconhecido distrito, né? E a data de fundação nós não temos, o ano de fundação nós não temos, é algo um pouco difícil de chegar a essa informação, mas seguramente aí é um lugar que já tem 200 anos de história, né? Pelo menos aí da década de 1830, 1840, eu já citei aqui o nome de uma família, né, que era dona das terras ali do João Vieira, e o próprio Luiz Vieira também, né, que era dono dessas terras aí em 1850. Abraço e até a próxima. E agora também eu posso falar um pouquinho aí sobre a localização de João Vieira no mapa. Apresentarei aí um mapa, né, para que vocês entendam a localização e as proximidades de João Vieira. Falando aí da localização de João Vieira, no mapa nós temos aqui, ó, bem ao nortezinho aqui da Bahia, né, pertencendo aí ao município de Araci. Bem, aqui está João Vieira, importante distrito aí de Araci. João Vieira é importante trocamento, né, ligando ali a diversos outros povoados, né, tendo como principal aí a estrada entre Araci, a antiga estrada que ligava Araci a Tucano, e nós temos João Vieira aí a 6, 7 quilômetros praticamente dessa estrada, né, que dá entroncamento ali na Bomba, né. Tem como comunidades próximas o Barreiro Preto, a Lagoa do Boi, já na divisa aí com Tucano. Nós temos ali a Perpétua, Sem Freio também, que tudo isso é nessa região. Portanto, essa aqui é a imagem que nós temos aí, ó, com o Rio do Poço Grande. Imagina aí, ó, essa área mais verde aqui. Nós temos o Rio do Poço Grande. Aqui é mais a parte inferior da imagem, a estrada que vem para Araci, ó. Essa estrada aqui que vem para Araci. Passa aqui no Barreiro Preto, que é próximo a João Vieira. Seguindo aqui para a sede de Araci. Nós temos aqui João Vieira. Nós temos a igreja de São Sebastião, inclusive temos aí a festa de São Sebastião em 20 de janeiro, sempre muito tradicional, né? Inclusive acompanha também ali de festas, né, que a prefeitura acaba realizando, mas a tradicional religiosa ela é muito antiga aí, já tendo essa igreja de João Vieira há muitos anos, claro que passando por melhorias, mas é uma igreja também que ainda tem alguns traços ali de arquitetura muito antiga, muito bonita também a parte interna. É uma igreja pequena, mas preserva e é bom que seja preservada, né? Tem ali o próprio altar diferente, né, de tantas outras capelas mais novas. Portanto, é seguramente aí a igreja mais antiga de Araci, juntamente com a de Pedra Alta, né? Já que as outras são mais recentes no município. Portanto, são igrejas aí praticamente centenárias, né, ou até mais. Claro que deve se confirmar ainda algumas informações, mas desde o ano de 1900, né, que João Vieira já recebia aí vigários, né, para celebrar missa. Essa mesma estrada que segue também para Perpétua, para regiões aí próximas à Barreira. Portanto, é bem interessante a gente conhecer um pouquinho aí dessa localização, né,
de João Vieira no mapa. Não tem muitas ruas alinhadas, né? Às vezes tem algumas ruas mais estreitas, né? E aqui a praça principal mesmo de João Vieira, né? Então, se você ainda não conhece, vai lá conhecer João Vieira. Tem um mercadozinho, né? Tem ali uma pequena feira também. Portanto, aqui é o João Vieira no mapa de Araci, se você ainda não conhecia a sua localização. E está também, de certa forma, próximo a Tucano, né? Próximo ao Rio Itapicuru, ó, aqui menos de 10 quilômetros do Rio Itapicuru, né? Onde tem essa aproximação ali, passando o Rio Itapicuru aqui, ó. Rio Itapicuru um pouco mais ao norte e João Vieira mais um pouco ao sul, até onde depois vai ter ali o entroncamento, né, do Rio do Poço Grande com o próprio Rio Itapicuru, ó. Aqui eu encontro, ó, João Vieira e cerca aí de 8 quilômetros, 9 quilômetros abaixo vai encontrar com o Rio Itapicuru. Aqui é o encontro do Rio do Poço Grande com o Rio Itapicuru, ó.